Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? No seu horário que você vai estar assistindo a live. Estejam todos bem-vindos aqui em casa também. Hoje vamos dar início ao culto de domingo. Vamos começar com os avisos. Queremos continuar convidando, né, o pessoal da igreja e a quem quiser participar da reunião de oração que a gente tem toda terça-feira, às 20 horas, né? A gente manda pelo WhatsApp o link, aí todos podem entrar. E vamos estar lá, né? Orando uns pelos outros. É muito bom praticar a oração, né? Uns pelos outros, como igreja. Também, semana que vem, hein, ó, dia 1/2, domingo próximo, às 14h30, a gente tem a assembleia que vai ser para a nomeação da nova diretoria. Então, todos os membros precisam estar aqui presentes, tá? É necessário que todos os membros estejam para a gente poder fazer essa eleição, tá? E que realmente Deus possa estar abençoando este momento. Também queremos avisar sobre o Ashuran. No dia 15 ao dia 17 do mês 2, que é na semana do Carnaval, a gente vai ter o Ashuran lá pela igreja do Rudy Ramos, tá? Vai ser em Budas Artes. O investimento é R$400. Pessoas acima de 13 anos e de 6 a 12 anos 200 e abaixo de 6 é de graça. E assim, parece que pode parcelar, né, em 3 vezes. Então assim, é de boa, tá? Então vamos ver quem pode participar, quem não for trabalhar, que puder participar. Vai ser um momento bem legal para a gente estar em comunhão com o nosso Deus, né? É um momento bem gostoso. Quem já participou de um Ashuran sabe como é especial participar de um Ashuran, né? A gente realmente tem aquele encontro com Deus, porque é oração, é a palavra, é baseado nisso, né? A gente realmente está ouvindo a voz do Senhor. E também queremos agradecer as ofertas e dízimos, tá? A gente vai estar agradecendo, orando por este momento. E depois que a gente terminar a oração, eu vou chamar o pastor Lealdo aqui, porque ele vai dar um aviso, tá? Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais este domingo que pudemos estar aqui como igreja, Pai, reunidos em Seu nome, Pai, para estarmos, Pai, Te cultuando, Te louvando, Pai. Como forma de agradecimento, Pai, a tudo que o Senhor tem nos feito, o Senhor tem nos dado, tem nos agraciado, Senhor. Obrigada realmente por esse local, obrigada pelas ofertas que podemos ter aqui para manter este local, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, Pai, porque aqui é a sua igreja, Pai. Nós somos os seus filhos amados, Senhor. Queremos também, ó Pai, colocar a assembleia que vamos ter a semana que vem em Tuas mãos, no Teu altar, Pai, que realmente, Senhor, sejam eleitos, Pai, realmente pessoas que o Senhor esteja querendo, Pai, que o Senhor possa estar conduzindo essa reunião e que seja algo do Senhor, Pai, seja a sua vontade feita neste dia, Pai, para que não seja a nossa vontade, Pai, mas a sua, Senhor. Porque aqui, Pai, é o seu templo, Pai, é o seu lugar, Pai. Queremos agradecer, Pai, também pelo Ashuran que vai ter na igreja do Rude, Pai. Que possamos, Pai, participar, quem puder, Pai, não for trabalhar e puder participar, que possa estar participando desse momento tão especial e as pessoas que estiverem lá realmente possam estar ouvindo a voz do Senhor, Pai, possam estar saindo de lá, Pai, com respostas, com a sua vida transformada pelo poder da sua palavra, Senhor. Muito obrigada por esse tempo e que o Senhor, Pai, possa estar conduzindo todo este dia, essa tarde, que realmente os louvores aqui cheguem ao seu altar com um aroma agradável, Pai, esteja com todos que estão participando e também, Pai, esteja com a mensagem, Pai, com o pastor Joel, que vai estar falando das suas verdades para nós, Pai. Que possamos, ó Deus, ter o coração aberto, Pai, para ouvir a sua voz, Pai. Que possamos, como igreja, Pai, estar dispostos, Pai, a seguir o seu caminho, ao seu chamado, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Pastor Lealdo? O pastor Lealdo vai dar a palavra agora. Ele vai falar alguma coisa? Quer algum aviso? Você vem pra cá? Boa tarde.
bom estar aqui com vocês outra vez, né? Estou vindo para reuniões aqui da Aliança, que vai ter essa semana, e aproveitei a oportunidade, dei uma escapada aqui e para dar um oi para os irmãos. Então, sempre uma alegria estar com vocês e dar um abraço e revê-los novamente. Nós estamos trabalhando, como você sabe, lá em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul, e aliás, uma saudação também da Rony, mandou para vocês. E nós estamos lá já há um ano, e nesse tempo nós temos trabalhado e visto muita coisa daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus quer fazer. Nós temos várias atividades, foi um ano muito intenso. Nós nos reunimos com alguns grupos, né? Grupos pequenos, entre aspas, né? De 15 a 20 pessoas, um grupo, e umas 40 no segundo grupo, mas esse segundo grupo é de uma igreja que nós estamos tendo um contato lá, uma espécie de igreja irmã, né? E nesse tempo aí nós temos feito bastante estudos bíblicos e tivemos a oportunidade, inclusive, de estar numa rádio local, né? A Rony fez muito sucesso, por sinal, eu apenas levei ela para lá, né? E foi muito legal porque a gente teve contatos com outras pessoas. E recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, conversando com um dos casais que participam dos nossos grupos, não sei porquê, eu perguntei para eles, assim, meio que do nada, né, porque lá é muito católico, né, a região é muito católica. Eu perguntei, além do batismo da igreja católica, vocês foram batizados? Quando é que vocês foram batizados? E aí eles disseram, não, a gente já aceitou Jesus, crê em Jesus já há alguns anos, mas ninguém nunca falou de batismo. Eu disse, então vamos, né, tocar isso para frente. Então, talvez no próximo mês, no outro mês, a gente vai estar fazendo o batismo de 2 das pessoas que estão lá. A gente ainda está fazendo um processo com eles, mas graças a Deus que são frutos. Eu sempre digo, né, o reino de Deus é essa coisa maravilhosa, né, porque uns vão plantar, uns vão regar e outros vão colher. Há momentos em que eu plantei, há momentos que você plantou, há momentos que você colheu, há momentos que eu colhi. Então o reino de Deus é muito maior do que simplesmente números e tudo mais, mas é Deus atuando e nós estamos todos nesse processo. Eu gostaria de dizer isso para vocês, que nós estamos lá, estamos fazendo a vontade de Deus e muito contentes porque Deus tem direcionado todas as coisas, tá bom? Continue orando por nós, lá em Caxias do Sul. Nós temos grandes expectativas para esse ano e eu creio, inclusive desse grupo, só para terminar, não vou pregar, né? Só para terminar, alguns que estão fazendo esses estudos bíblicos vão começar a fazer o seminário da Aliança, né, o Tozer, esse ano, e nós já temos aí um bom andamento nesse processo todo. Então, para tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada, pastor. Seja bem-vindo, hein? Saudades. Bom, vamos ficar em pé, né? Eu queria começar falando aqui assim, o ser humano, quando a gente é convidado para conhecer a palavra do Senhor, nós que decidimos, não é verdade? É o ser humano que decide querer ou não seguir ao Senhor. Deus dá esse livre-arbítrio para a gente, né? Mas por que será que nós seguimos a esse Deus? O que a gente vai buscar, né? Por que a gente segue? Então a gente tem que sempre estar com isso em mente. O que nos motiva a seguir esse Deus, né? A gente quer sentir esse amor de Deus, a gente quer as bênçãos também. Mas muitas vezes a gente não vai encontrar só bênçãos e nem sempre vamos encontrar só amor, né? A gente vai encontrar confronto. Deus também nos corrige. Então acho que quando a gente canta, né? A gente vai cantar uma música agora que fala do amor de pai. A gente tem que pensar, como pai, né? Quem é pai, mãe, sabe que muitas vezes a gente vai corrigir os nossos filhos e não é legal para eles, né? A gente vai dar bronca e eles não vão gostar. E aí você, como pai e mãe, você está fazendo o melhor. Deus também faz o melhor. Ele está corrigindo muitas vezes a gente. Então, quando a gente busca Deus, a gente está se dispondo a ser corrigido por Ele. Não só indo atrás do amor, não indo só atrás das bênçãos de Deus,
não indo só atrás da salvação, mas também da correção, porque para a gente atingir a salvação, a gente tem que ser corrigido, né? Senão a gente ia ficar fazendo tudo errado. Se a gente não corrigir os filhos, eles vão fazer tudo errado. Então, assim, queria incentivar, né? A igreja está cantando essa música e realmente se colocando como filho, né? Disposto a ser corrigidos por Deus. vou ler uma passagem que está em 1 Coríntios 2,14. Não sei se tem como colocar, mas fala o seguinte:
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós que não somos mais esses homens naturais, né, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos nos despojar, né, que nós pratiquemos esse despojar-se do ego, sabe? Despojar-se do nosso eu, daquilo que realmente são os nossos orgulhos, os nossos achar correto as coisas, né? Às vezes a gente acha muita coisa e a gente às vezes não ouve Deus. Então que nós possamos nos despojar deste ego que nós temos e ouvir a voz de Deus. Porque nós não somos mais homens naturais, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor. Porque um dia nós fomos resgatados, né? Então, essa próxima música, vamos cantar com essa rendição ao Senhor, nos despojando realmente do nosso eu e nos entregando aos pés do Senhor para podermos ouvir a sua voz. Te entrego.
né? Vamos sentar. Essa próxima música, eu queria pedir para vocês cantarem sentados, né? Meditando mesmo nessas palavras. Mas antes eu vou orar. Queria que todos fechassem os olhos e para a gente orar. Ó Senhor amado, obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. É um Deus, Pai, que nos chama, Pai, para andarmos com o Senhor e seguirmos um caminho. Muitas vezes esse caminho não, aos nossos olhos, podem ser difíceis, Pai, mas eles nos levam e nos levarão à salvação. Pai, que possamos, Pai, estar seguindo o Senhor não somente pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, mas pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por nós. Porque sabemos, Pai, que éramos nós que deveríamos estar naquela cruz, Pai, pagando pelos nossos atos, Pai, pelos nossos pecados, Senhor. Que possamos, ó Deus amado, despojarmos do nosso orgulho, Pai, da nossa arrogância, Pai. Esses pecados, Pai, que nos consomem, Pai. E que possamos, Pai, ouvir a Sua voz, Senhor. Que possamos, Pai, entregar nosso coração ao Seu altar, Pai. Que essas palavras cantadas aqui, Pai, não sejam apenas da boca para fora, Senhor, mas que sejam palavras, Pai, que realmente de entrega, Pai, de entrega do nosso coração, Pai. Que possamos sair, Pai, deste culto completamente transformados, Pai, pelo poder do Seu Santo Espírito, Senhor. E em nome de Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Maravilhoso conselheiro.
Amém. Já que todos estão sentados, né? Já permaneçam sentados. Que as crianças possam subir com os professores. E Pastor Joel, por favor. Traz mensagem aí. Apresentar aí no modo, é esse modo aqui, isso. Aí vem as apresentar. Beleza, perfeito, obrigado. Obrigado, Márcio. Se não fosse o Márcio, eu estava perdido aqui. Oh, e vocês também, né? É que tem a janela do público, né? Ah, ok, beleza. Obrigado, Márcio. Obrigado, Soraya, por nos conduzir nesse tempo tão precioso de louvor e adoração. Que músicas escolhidas com critério, debaixo de oração, recebendo a inspiração do Senhor. A gente sente isso, né? A gente percebe isso. Porque é o Senhor quem conduz a sua igreja em adoração, conduz a sua igreja na palavra também. O pastor Lealdo falou assim, eu não vou pregar, né? Então, mas poderia, né? Mas enfim, vamos lá. Estamos preparados para ouvir a voz do Senhor nessa tarde, ou quase noite. E nós vamos ler esse trecho, João 6, 60 a 69, e vamos refletir nesse tema, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, Senhor? Nós não temos para onde ir, a não ser para o Senhor Jesus. Amém? Então vamos prestar atenção na palavra de Deus, que diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disseram-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se ouvirem o Filho do Homem, se referindo a si próprio, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Me chamou a atenção aqui, diz muitos dos seus discípulos, né? Não eram aqueles simpatizantes, aqueles curiosos, né? Que sempre havia onde Jesus estava, né? No meio da multidão. Aqui diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido
que o Senhor é o Santo de Deus. Até aqui. Eu queria começar pedindo para que nós imaginemos uma cena, uma situação muito simples. Imagine então um grupo de pessoas caminhando juntas por uma estrada muito longa. No começo dessa jornada, dessa caminhada, todos andam no mesmo ritmo. Estão todos andando no mesmo ritmo, lado a lado, como um grupo coeso. Conversam, riem, fazem planos. Uma maravilha. O caminho parece leve, suave. E a companhia torna essa caminhada ainda mais fácil, ainda mais agradável. Mas com o tempo vai passando. A estrada muda. Alguns trechos ficam mais íngremes, alguns trechos mais estreitos, outros pedregosos, cheios de obstáculos. A estrada muda e começa a exigir mais fôlego. Começa a ficar mais exigente a caminhada. E cada pessoa reage de um jeito. Alguns aceleram, outros diminuem o passo e vão ficando mais para trás. Alguns precisam parar por um tempo para recuperar o fôlego. Quem continua caminhando, quem continua avançando, percebe duas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que ele percebe é que começa a aparecer espaços vazios, onde antes estavam ocupados. Mas o caminho continua, há um caminho ainda para trilhar adiante, o caminho ainda não terminou, a jornada ainda não terminou. E ainda vale a pena, esse caminho ainda vale a pena. Não vale a pena desistir, vale a pena continuar. Essa imagem, né, que nós imaginamos agora, não é estranha, essa experiência ela não é estranha para a vida como um todo. Essa experiência ela não é estranha à fé, à caminhada da fé. E também não é estranha a caminhada da igreja, como família de Deus, da igreja como corpo de Cristo, da igreja como um grupo de peregrinos caminhando por este mundo em busca de uma pátria celestial, como estrangeiros e forasteiros aqui neste mundo. É nesse cenário então que nós encontramos a pergunta de Jesus em João capítulo 6, nos versículos 67 e 68. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Então Simão Pedro respondeu. Tinha que ser o Pedrão, né? Tinha que ser o Pedrão. Eu gosto muito do Pedrão. Tinha que ser ele. E ele aqui está nos representando, amém? Ele nos representa nesta hora. Quando ele diz, quando ele responde, ele dá essa resposta ao Senhor Jesus. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos? A gente não tem para onde ir. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ti, né? Como Jesus disse outra vez acerca de si. Jesus ainda não faz essa pergunta. Vocês também querem se retirar? Ele não faz essa pergunta de uma forma ríspida, de uma forma dura, de uma forma crítica. Ele não faz isso assim como que dando uma bronca. Ele não fala isso acusando, ele não fala isso pressionando para constranger, não é? O Senhor nunca nos constrange. Se tem alguma coisa que nos constrange, sim, tem algo de Jesus que nos constrange, é o seu amor. O amor de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão infinito, tão
descabido, tão escandaloso, tão desproporcional, tão absurdo, que nos constrange. Mas ele nunca, as palavras dele nunca são para nos constranger. Ele não veio para julgar, mas veio para salvar. Um dia, embora ele seja o grande juiz, um dia estará ali para julgar, sim, mas nós estamos no tempo da oportunidade, estamos no tempo da graça. Mas esse tempo vai acabar, e um dia todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus, e Jesus vai diante do justo juiz, Senhor Jesus, uns para a salvação e outros para a condenação, dependendo de como nós aproveitamos ou não o tempo da oportunidade. Amém? Mas Jesus, estamos no tempo da graça. Jesus, ele não acusa, ele não constrange, mas ele nos convida como seus discípulos a refletirmos por que nós permanecemos. Por que nós permanecemos? Seguindo a Jesus. E aqui é importante nós afirmarmos algo com muita clareza e com muita tranquilidade. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo. Amém? A Cristo. Nós não seguimos uma igreja como uma instituição, como uma organização. Nós não seguimos líderes. Não seguimos homens, não seguimos pessoas, seguimos a Cristo. Sim, a igreja é um presente de Deus. É um presente de Deus. A igreja de Vila Ema é um presente de Deus para nós. Presente de Deus. As lideranças são instrumentos de Deus para manifestar o seu amor e o seu cuidado. Sim, são bênção. Mas somente Jesus é o fundamento da nossa fé. Nunca devemos esquecer disso. Ele é a rocha, ele é a pedra angular sobre a qual nós construímos a nossa fé. Ou melhor, que ele mesmo constrói a nossa fé. Por isso, quando pessoas mudam de igreja, isso acontece. E tem acontecido cada vez mais, em qualquer lugar. A gente vê isso acontecendo com muita fluidez, muita fluidez. A gente fala assim, o que é isso? Mas acontece aí. Mas isso não significa que abandonaram a Cristo. Ok, muitas continuam seguindo o mesmo Senhor, apenas em outros contextos, vivendo em outros lugares. Ok, não há problema nenhum quanto a isso. E desde o início dessa reflexão, então, eu gostaria que nós tenhamos contato com essa frase que vai nos acompanhar ao longo dessa reflexão. Nós não permanecemos porque o caminho é fácil. Permanecemos porque Cristo é vida. Só por isso. Então, quando o caminho muda, quando as estruturas mudam, as pessoas mudam, mas importante nós nos lembrarmos que Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nele não há sombra alguma de variação. As coisas mudam, não é verdade, gente? Mudam, tudo muda. O mundo está em nossa, esse ano 2026, é um ano que promete, Muitas mudanças, nada é estável, tudo muito instável. Isso reflete, isso afeta. A igreja afeta. Mas uma coisa que não afeta é a verdade de que Cristo é a rocha. Ele não muda, e por isso nós precisamos permanecer arraigados nele, fundamentados nele, olhando firmemente para ele, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, olhando para ele e nos desvencilhando de tudo que venha nos impedir de correr a carreira que ele nos propôs. Amém? Ele nos chama a decidir novamente se queremos segui-lo. Essa é uma pergunta que Jesus ele faz frequentemente para cada um de nós. E graças a Deus por isso, porque nos dá aquele momento de reflexão, aquele momento de choque, E a gente precisa disso, a gente precisa desses momentos de choque. Ou então de disciplina, como a Soraya estava dizendo há pouco, A gente precisa desse choque de realidade, como a gente ouve muito por aí, não é verdade? E a gente precisa, é um momento de reflexão, um momento que a gente precisa parar para pensar
né? Por que estamos seguindo? Ou, antes disso, a quem nós estamos seguindo? O que estamos seguindo? Isso nos leva para o primeiro ponto da nossa reflexão. Jesus chama cada um a decidir permanecer. O contexto dessa passagem é importante a gente saber. Jesus, ele ensina, e muitos discípulos aqui percebem que o discipulado é mais profundo do que esperavam. Essa é uma descoberta que a gente vai fazendo ao longo da nossa caminhada com Cristo, que o compromisso do discipulado cristão, ele é mais sério e mais profundo do que a gente imaginava há uma curva atrás. Por isso que o Senhor Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Para onde? Para a cruz, né? Para onde que Jesus foi carregando a cruz? Para o Gólgota, para a cruz. Então, seguir a Jesus é seguir para a cruz, para morrer com Ele, nele, como ovelhas destinadas ao matadouro. Somos chamados a morrer todos os dias com Cristo, em Cristo, para que com Ele possamos ressuscitar para uma nova vida, para um novo poder, uma nova esperança, uma nova energia, uma nova inspiração, uma nova estilo de vida, uma nova agenda, tudo novo, o novo no reino de Deus. O texto diz em João 6,66, gente, eu não gostei desse versículo aqui, João 6,66, ficou 666, mas não se preocupa com isso não, tá bom? Não se preocupe com isso. Ficou sem querer, né? Mas não se preocupa, tira os olhos dali, vamos para o texto aqui. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Bom, combinou, 666, o diabo faz isso mesmo, né? Ele quer capturar os cidadãos do reino, se possível, enganar até os filhos de Deus, né? E é isso que acontece aqui. João, ele não descreve aqui, uma coisa interessante aqui é que João não descreve aqui conflito, não tem nenhum conflito, não tem nenhuma briga, não tem nenhuma tensão aqui que aconteceu entre eles, não relata nenhuma acusação, né? Ele apenas mostra, João, o autor, o apóstolo João, que escreve esse texto, ele apenas mostra uma realidade humana, de que nem todos estão na mesma fase da caminhada ao mesmo tempo. A gente gostaria, né, que a caravana fosse assim bem coesa, bem juntinho e unido, aquela coisa linda e maravilhosa, mas na realidade não é assim. Cada um está em algum ponto da jornada, né? E nós não podemos nos deixar sermos detidos. Temos que continuar olhando para o Senhor, temos que continuar, o Senhor cuida. A gente pode cuidar e deve cuidar uns dos outros, mas aqueles que estão ao nosso alcance, aqueles que a gente não consegue alcançar, o Senhor mesmo está cuidando, está andando com cada um, né, através do Espírito Santo, Paráclito, aquele que está do lado, né, aquele que vai caminhando do lado, lado a lado. Então Jesus, ele se volta para os 12 e pergunta no versículo 67, nós já lemos: será que vocês também querem se retirar? E essa pergunta, mais uma vez, de Jesus, ela não é grosseira, não é uma pergunta que revela rejeição. Essa pergunta é uma pergunta que tem por trás, que é motivada pelo amor. Será que vocês também querem se retirar? E aqui é respeito pela liberdade de cada um. Né? Como nós ouvimos também durante o louvor, ele nos dá, não é, o livre-arbítrio para escolhermos. Jesus não prende ninguém a si à força. A igreja também, quando a gente pensa nisso, vive estações, vive períodos, fases. Há tempos de crescimento, há tempos de transição, há tempos de amadurecimento. A igreja passa por estações, por fases. E nós temos que acompanhar o ritmo do Espírito Santo,
qual é a estação que nós aqui estamos vivendo, né? Permanecer aqui não nos torna mais fiéis do que ninguém. No entanto, também não significa apego a pessoas ou a uma estrutura, ou a uma história, ou a uma tradição. Nós não seguimos tradições, não seguimos história, não seguimos estruturas, não seguimos pessoas, não seguimos religião, nós seguimos a Cristo, a Ele mesmo. É apenas a forma como neste tempo nós escolhemos seguir a Cristo juntos. É isso que nós somos. Nós somos discípulos de Cristo que decidimos seguir a Cristo juntos. Acabou. Nada mais do que isso. O que vem depois é consequência disso. E reafirmamos mais uma vez com tranquilidade, não permanecemos porque o caminho é fácil. Não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. Pelo contrário, tem sido difícil. Mas permanecemos porque Cristo é a vida. Não, para onde nós iremos se somente Jesus é a vida? Somente Ele tem as palavras da vida eterna. Nós, importante repetirmos, não seguimos homens nem instituições, seguimos a Jesus. E quando nós escolhemos continuar, não é porque nós entendemos tudo. Não é porque nós temos a resposta para tudo. Mas simplesmente porque nós sabemos quem está à nossa frente. Quem vai à nossa frente, né? E quando a gente fala sobre isso, eu sempre me lembro de uma frase de Lutero, Martinho Lutero. Ele disse certa vez: eu não conheço o caminho por onde eu estou indo, por esse caminho que eu estou andando. Eu não sei que caminho é esse. Mas eu sei e conheço muito bem aquele que por onde me conduz, o Senhor Jesus. Ele mesmo é o caminho, né? E estando com Ele estamos seguros, mesmo não sabendo o que está acontecendo, né? Não sabendo o porquê de certas coisas. Quantas vezes a gente pergunta: por que, Senhor? O que é isso que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu não entendo, Senhor. O que eu fiz de errado, né? A questão não sou eu, se eu fiz certo ou errado. A questão é Ele mesmo, o Senhor, que é soberano, o Senhor, né? E Ele ama, e Ele cuida, e ponto final. Vamos seguir o Senhor, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, senão somente para Ele que vai adiante, ajudando uns aos outros, que decidimos a seguir a Cristo juntos. Amém? Somos nós aqui nesta tarde, amém? Isso nos leva para o segundo ponto. Permanecer é uma escolha baseada em convicção. Cada um de nós precisa ter essa convicção de que está seguindo a Cristo, junto com outros que também decidiram seguir a Cristo juntos. Em João 6:68, a primeira parte, Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? E aqui é importante reparar, Pedro não diz a quem iremos, ele diz para quem iremos. Isso quer dizer que ele, o Pedro, aqui ele não aponta para um líder. Por exemplo, ele era um líder natural aqui dos 12, né? Não aponta para si, ele aponta, e nem tampouco ele aponta para um grupo, mas ele aponta para uma pessoa, Jesus Cristo, Ele mesmo, a presença viva dele no meio dos discípulos que confessam o seu nome. Eu gosto muito da Aliança Cristã Missionária. Amém, pastor Lealdo? Aliança Cristã Missionária, eu fico muito feliz. Embora eu não siga a denominação, não siga a instituição, mas eu gosto muito da Aliança Cristã Missionária. Porque o Albert Simpson, ele disse Jesus Cristo, Ele mesmo. A Reforma Protestante disse Jesus Cristo somente, Jesus somente, referindo-se à mensagem, porque a coisa estava bagunçada mesmo, né? Precisava realmente trazer Cristo no centro da mensagem. Aí veio Simpson e disse Jesus Cristo, Ele mesmo, porque Jesus, Ele mesmo é a mensagem. Jesus, Ele mesmo, a presença viva de Cristo,
é a mensagem. E é isso que nós precisamos nesses dias, a presença viva de Cristo através do Espírito Santo no nosso meio. Porque mensagem por mensagem existem muitas por aí. Muitas vezes a mensagem do Evangelho, ela cai no meio de tantas mensagens que já não tem mais o efeito. Mas se a presença viva de Cristo, a presença manifesta de Cristo, como a escola de oração nos ensina, né? Aí vai fazer toda a diferença. É a experiência dessa presença poderosa, que nos faz nos abrir para a mensagem poderosa. Aqui o apóstolo Pedro ele não afirma que compreende de tudo, que ele está entendendo todas as coisas, né? Mesmo porque ele não estava entendendo coisa nenhuma, né? Nem ele, nem os outros discípulos. Só vieram entender depois que o Espírito Santo foi derramado. Aí que eles entenderam. O próprio Senhor Jesus dizia assim, olha, vocês ainda não entendem, mas depois vocês vão entender, quando o Espírito Santo vier. Mas mesmo assim, né? A gente não entende muita coisa. Pedro não estava entendendo muita coisa aqui. Ele não disse tampouco que estava confortável, estava gostoso. Pelo contrário, seguir a Cristo. Jesus disse, olha, as raposas têm seus covis, né? Os pássaros têm os seus ninhos, né? Acho que é isso. As raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que quer me seguir? Então, a gente segue a Jesus Cristo não é pelo conforto, não é pelas bênçãos que Ele nos dá. Embora, sim, Ele nos dê muitas bênçãos, mas a gente segue a Jesus Cristo porque só Ele é a vida. Só Ele tem as palavras da vida eterna. Isso é muito importante, nós estávamos perecendo, mas o Senhor nos salvou e nos tem colocado no caminho da vida eterna, que começa aqui agora através de uma vida abundante, amém? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui, Pedro, ele simplesmente declara que Cristo é insubstituível, que não tem outro além dele. Senhor, para quem iremos? Essa é a maturidade da fé, não seguir homens, não depender de estruturas, mas permanecer, porque Cristo é o centro, Ele é a rocha, a pedra angular da casa de Deus. Uma igreja encorajada aprende isso com o tempo. A fé não se sustenta em personalidades. É chamado culto à personalidade, né? Aquelas igrejas que têm a foto da mesma pessoa em todas as filiais, ou filiais não, congregações, né? A fé não se sustenta em personalidades, em cima de uma pessoa, uma figura carismática. Quando o sábio Gamaliel, né, ele se manifestou no Sinédrio, quando estavam discutindo e julgando a Jesus Cristo, né? Essas coisas que aparecem assim, de repente a gente tem que tomar cuidado na mente, né? E ele fala assim, olha, não se preocupe, ele fala, com certeza pelo Espírito Santo, ele deu exemplo, né, de pessoas do passado que se diziam ser muita coisa, e conseguiu juntar muitas pessoas, mas depois deu em nada, né? Se vem de Deus, nós não podemos resistir, mas se não vem de Deus, com certeza isso vai acabar em nada. E assim, a fé não se sustenta em personalidades, nem em momentos fáceis, mas em um Salvador fiel. Amém? Seguimos o mesmo Senhor, anunciamos o mesmo Evangelho, e fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, ainda que em comunidades diferentes. Ok? Tranquilo? Não somos os únicos, né? A igreja de Jesus, ela é muito grande, espalhada por todo esse mundo, né? Pessoas fiéis que seguem a Cristo
sem olhar para os lados, sem olhar para trás, em lugares muito difíceis, extremamente difíceis. E mais uma vez, então, nós afirmamos, nós permanecemos, não porque o caminho é fácil, permanecemos porque Cristo é a vida, porque não temos para onde ir, somente para o Senhor, que tem palavras de vida eterna. Nós não seguimos homens, não seguimos instituições, nós seguimos a Jesus. Cristo é o centro da nossa permanência. Ele é o motivo da nossa perseverança. Ele transforma o caminho em fonte de vida. Isso nos leva para o terceiro ponto: permanecer em Cristo é experimentar uma vida renovada. João 6,68b, Pedro completa: o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aqui, mais uma vez, ele não fala de um sistema, ele não fala de uma instituição, ele fala de vida que vem de Jesus. Jesus não veio criar uma instituição, ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele veio nos dar o caminho, um estilo de vida que nos conduz para a vida eterna. Jesus não nos chama apenas para existir como igreja, mas para viver uma fé que renova, uma fé que cura, uma fé que transforma, uma fé que amadurece, uma fé que liberta. Onde Cristo fala, quando Ele fala, aí há esperança para seguirmos adiante, graça para recomeçar, uma nova oportunidade, há um futuro a deslumbrar. Permanecer em Cristo, então, é a gente confiar que Ele mesmo, continua conduzindo cada passo da igreja, mesmo quando não estamos entendendo muito bem o que está acontecendo neste momento. E nós não caminhamos por hábito, não caminhamos de forma mecânica, não caminhamos por apego a pessoas, nós caminhamos porque Jesus, Ele é a vida. Nós permanecemos porque o caminho, não porque o caminho é fácil. Permanecemos porque Cristo é vida. Amém? E eu queria ir terminando, voltando àquela imagem do início. Quem continua caminhando, mesmo percebendo que o caminho não é mais o mesmo, começa a ficar mais rigoroso, exigir mais. Quem continua caminhando aprende algo e não desistiu, e nem pegou um atalho ou ficou prostrado ao caminho. Quem continua caminhando, o mais importante não é quem ficou para trás, nem quem está ao lado, e nem os espaços vazios, mas o que importa é quem vai à frente conduzindo. Amém? O que importa é o Senhor que continua à frente nos conduzindo. O que não se trata de mim, não se trata do outro, não se trata de quem ficou, não se trata de quem está ao lado, não se trata de nada, senão somente do Senhor que vai adiante nos conduzindo. Amém? Do Senhor que nos ama e continua ao lado de cada um daqueles que talvez tenham ficado para trás. Nós seguimos porque a direção é segura, porque o destino vale a pena. Amém? Não vamos desistir. Vamos estimular uns aos outros a permanecermos firmes no caminho. Amém? É importante dizer isso, porque nós estamos ainda no começo do ano. Vamos começar bem. Mas esse ano será exigente. Cada vez mais o cerco está se fechando. E precisamos sempre lembrar dessa palavra. Amém? Vamos continuar a nadar. Amém? Continue a nadar, continue a nadar.
Quem riu aí sabe que tem criança, né? Tem um desenho aí que uma peixinha, né? Fala, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Porque vale a pena, porque o destino é certo, porque a nossa confiança e nosso olhar está posta na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Cristo é maior do que qualquer líder. Não vamos cair na bobagem de seguir pessoas. Pessoas são falhas, pisam na bola. Cristo é maior, amém? Maior do que qualquer igreja. Não vou dizer assim, né? Pode ser perigoso dizer isso, mas assim, falando assim, já que é para. Não importa quem seja o líder, não importa qual seja a igreja, não importa quem está ao meu lado, o que importa é o Senhor que nos conduz. E quem está do lado é porque sabe disso, então vamos juntos caminhar. E o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai resgatar, o Senhor vai renovar, o Senhor vai fazer coisas grandes, amém? Ainda neste ano. Nós agradecemos porque Ele nos permite viver essa fé aqui, com as pessoas que Ele reuniu neste tempo, neste momento, aqui agora, hoje. Vamos ser gratos ao Senhor, amém? Será que a gente pode olhar para os lados, para os irmãos e dizer obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã, porque juntos nós decidimos seguir a Cristo, amém? Não vamos olhar para trás, mas vamos agora olhar para o Senhor, e nessa jornada o Senhor vai acrescentar, porque não é para nós, é para Ele mesmo, é para a glória dEle, né? A igreja é dEle, a obra é dEle. E a pergunta que Jesus ecoa com ternura para nós hoje: será que vocês também querem se retirar? Que a nossa resposta seja simples, firme e cheia de fé. Senhor, para quem iremos nós? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Jesus, que o Senhor deu na cruz do Calvário, seu Filho unigênito, por amor a nós, para que não pereçamos. Obrigado, Senhor, por Jesus, que é o nosso bom pastor, nosso supremo pastor. Ele é aquele que vai adiante de nós. Obrigado porque Jesus também é o caminho, o próprio caminho. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo. Quando atravessamos por trechos escuros dessa jornada, obrigado porque Jesus, Ele é a porta. Quando nós chegamos em becos sem saída, o Senhor Jesus é a porta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, mesmo quando essa vida acabar, o Senhor Jesus nos ressuscitará em corpos glorificados no reino de Deus, na nossa pátria celestial. Obrigado, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz, aquele que ministra paz em tempos de guerra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o grande eu sou. Eu sou. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso pão da vida, que nos fortalece em tempos em que nos sentimos fracos, Senhor. Tua palavra é o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus é a fonte de água viva. Aquele que crer em Ti, rios de água viva fluirão do nosso interior. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor Jesus habita em cada um de nós, através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse grupo de discípulos. Obrigado por esta igreja que decidiu seguir ao Senhor. Não porque é fácil, e permanecer seguindo ao Senhor, não porque é fácil,
mas porque entenderam que somente o Senhor tem as palavras da vida eterna, porque o Senhor é vida e nós precisamos de Ti desesperadamente. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Abençoa ricamente, Senhor, segundo a Tua vontade, no Teu tempo, Senhor, no Teu tempo. Não estamos preocupados com isso. Aquilo que precisamos já temos, que é o Senhor, a Tua presença, o qual nunca, jamais poderemos perder. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor vai acrescentar muitos, ainda este ano, Senhor. Vai edificar a Tua igreja. A partir, Senhor, dessa convicção, dessa resposta, Senhor, a essa provocação do Senhor. Vocês também querem se retirar? Para onde iremos, Senhor? Para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. A partir dessa resposta madura, essa decisão madura, o Senhor vai abençoar esta igreja. Assim nós oramos e desde já recebemos, desde já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. De gratos louvores
Querido Deus, eu quero rogar em nome de Jesus que aqui possam ter homens e mulheres que decidam firmemente permanecer em Cristo. Homens e mulheres que, por mais que seja difícil o caminho, estejam firmes permanecendo no Senhor Jesus Cristo, apoiando um ao outro, suportando um ao outro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, irmãos. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe.